Olá a todos, aqui é o João do canal Cosmopolítica e esse então vai ser um vídeo que muita gente me pediu durante meses, incessantemente, que é então sobre a relação de Hitler com o paganismo e o ocultismo, porque há no imaginário popular essa ideia de que o nacionalsocialismo foi uma ideologia ocultista ou pagã ou com raízes no ocultismo e no paganismo. E bem, eu vou aqui então, de uma vez por todas, tentar explicar a minha opinião sobre esse assunto baseado nas fontes que estão aqui na descrição, certo? Eu vou apenas me remeter à relação de Hitler, o indivíduo Adolf Hitler e suas ideias com o paganismo e o ocultismo, certo? Para dar uma medida mais ou menos de como o nacionalsocialismo no geral, através da visão de Hitler, se comportou, né, se relacionou com o paganismo e o ocultismo, ok? E antes de começarmos, apenas dizendo que no dia 7, 8 e 9 de agosto agora eu vou fazer as 3 lives com o professor Marcelo Andrade para o meu curso do fascismo. E o link para você entrar aqui gratuitamente no WhatsApp para se manter atualizado do lançamento das datas do curso e das lives está aqui na descrição. Assim como o meu Apoia-se, né? Você pode, se você quiser ajudar o canal com qualquer quantia, ou se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, grupo de estudos, com mais de R$20 de contribuição, você também pode fazê-lo aqui pelo link do Apoia-se, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu estruturei esse vídeo da seguinte forma. Eu vou esclarecer aqui, primeiramente, antes de adentrarmos na questão do que Hitler achava do paganismo e do ocultismo, e qual era a relação do Partido Nacional Socialista com o paganismo e com o ocultismo, eu vou especificar um pouco do contexto e de algumas pessoas chaves que tiveram um grande impacto nessa questão das ideias pagãs e ocultistas que estavam se propagando na Áustria e na Alemanha, no final do século XIX, até mais ou menos ali na esteira da Primeira Guerra Mundial, né? E vamos ver, essa citação vai trazer o sentimento do contexto que existia naquela época. Olhem só. Quando Hitler retornou a Munique depois de servir na Primeira Guerra Mundial, ele encontrou outro movimento ocultista pequeno, mais vibrante, que se cruzaria com o seu incipiente partido nazista. Durante a Primeira Guerra Mundial, Rudolf von Bottendorf, orientado para o ocultismo, abraçou a Ariosofia e, após a guerra, começou a organizar um movimento em Munique para disseminar os ideais da supremacia ariana. Bottendorf admitiu que 2 das maiores influências sobre ele foram Liszt e Lanz. Como outros ariosofistas, ele estava fascinado pelos antigos deuses germânicos, antigas inscrições rúnicas que supostamente continham mensagens esotéricas e pela mitologia alemã. Em agosto de 1918, pouco antes do fim da guerra, ele fundou a Sociedade Thule em Munique, como uma organização para promover o nacionalismo alemão e o racismo ariano. A Sociedade Thule adotou a suástica como seu símbolo e Heil como saudação, contribuindo assim para as práticas posteriores dos nazistas. Já de cara, então, podemos perceber que sim, o Partido Nacional Socialista teve raízes no ocultismo e no paganismo, mas temos que estabelecer em que certa medida. E para isso nós temos que falar desses indivíduos que foram mencionados nessa citação. Ele começa falando de Liszt e Lanz. Eu não vou falar de Lanz aqui, eu vou falar apenas do primeiro deles, que é o Guido von List, que influenciou o Bottendorf, que por sua vez criou a Sociedade Thule, que por sua vez teve relação com o nascimento e a criação do Partido Nacional Socialista. Então temos que esclarecer tudo isso nessa devida ordem. Vamos começar com Guido von List, né? Ele foi um místico ocultista e pagão do final do século XIX para o comecinho do século XX, que exerceu uma grande influência não apenas em Bottendorf e no Partido Nacional Socialista, mas em toda essa galera desse contexto no final daquela época que teve uma influência ariano, germânica, paganista, certo? E vamos olhar com mais detalhes quem foi o tal do Guido von List. Guido von List foi o primeiro escritor popular a combinar a ideologia Völkisch com o ocultismo e a teosofia. Ele também representava uma figura excepcional entre os publicistas Völkisch na Alemanha antes de 1914. Era considerado pelos seus leitores e seguidores como um patriarca barbudo e um guru nacionalista místico, cujo olhar clarividente havia revelado o glorioso passado ariano e germânico da Áustria, emergindo debaixo dos escombros de influências estrangeiras e cultura cristã. Em seus livros e palestras, Liszt convidava os verdadeiros alemães a contemplar os restos claramente discerníveis de um maravilhoso estado teocrático ariano-germânico, sabiamente governado por sacerdotes reis e iniciados gnósticos na arqueologia, folclore e paisagem de sua terra natal. Ele se dedicou aos estudos cabalísticos e astrológicos, além de afirmar ser o último dos magos armantistas, seja lá o que significa isso, que outrora detinham autoridade no antigo mundo ariano. Um sujeito realmente peculiar, não é mesmo? Então ele já vinha
desde os anos 70 e 80 do século XIX, angariando bastante popularidade e seguidores, ainda mesmo quando Adolf Hitler era criança e nem tinha qualquer tipo de influência significativa, certo? E Liszt ele foi ficando popular não apenas pelos seus encontros e sua suposta clarividência ariano-germânica, né? Mas também porque ele escreveu peças de teatros relatando, por exemplo, a derrota dos germânicos pelos romanos, né? E como essa antiga valentia germânica permaneceu e perdurou apesar da conquista romana, né? E da ascensão do cristianismo, que para ele foram dois acontecimentos que impediram a grandeza ariano-germânica, né, de exercer toda a sua influência histórica naquele tempo. Essa história aparente era duplamente atraente para os nacionalistas alemães na Áustria. Em primeiro lugar, Liszt colocava tribos estabelecidas na Áustria na vanguarda do ataque a Roma. Em segundo lugar, seu relato sugeria que esses colonos tribais da Áustria pré-romana e os reinos bárbaros do período da Idade das Trevas constituíam uma ocupação nativa contínua da pátria. Sua alta civilização, para usar os termos de Liszt, foi interrompida apenas 2 vezes em toda a sua história. Uma vez pela colonização romana da Panônia, que durou de aproximadamente 100 a 375, e em segundo lugar com o advento do cristianismo ou a outra Roma. Esse relato refletia o ódio de Liszt pela instituição católica contemporânea na Áustria. A ordem política presente e a confissão principal foram mostradas como ilegítimas, derivadas da imposição de um jugo estrangeiro e da supressão da cultura germânica muitos séculos antes. Liszt foi muito claramente anticristão e principalmente anticatólico, porque ele viu o cristianismo como um tipo de criação não germânica e não ariana, que de fato serviu apenas para impedir que toda a virilidade, que toda a força que é natural do germânico ariano para ele pudesse florescer de vez, né, e conquistar a Europa como deveria ter sido, né? Mas Liszt, no começo do século XX, ele tem um tipo de epifania. Ele começa então a entreter essas ideias germânico-ocultista de uma maneira mais religiosa. E ele começa então a introduzir a ideia de um culto gnóstico a uma deidade chamada Wotan, ou Wotan, eu não sei pronunciar, mas vamos ver. Até o final do século, Liszt havia alcançado um modesto sucesso como escritor nos gêneros neorromântico e nacionalista contemporâneo. Suas escritas focavam a atenção no passado heróico e na mitologia religiosa de seu país natal. O ano de 1902 testemunhou uma mudança fundamental no caráter de suas ideias. Noções ocultas agora entravam em sua fantasia sobre a antiga fé germânica. Após passar por uma cirurgia nos olhos para aliviar uma catarata em 1902, Liszt ficou cego por 11 meses. Ao longo de um longo e ansioso período de descanso forçado, ele encontrou consolo refletindo sobre as origens das runas e da linguagem. Liszt afirmava que os antigos teutões praticavam uma religião gnóstica, enfatizando a iniciação do homem nos mistérios da natureza. Ele chamou essa religião de Wotanismo, em referência ao principal deus panteão germânico Wotan. Suas principais fontes para a religião antiga eram a Edda e as runas. A poesia nórdica antiga da Islândia retratava a mitologia colorida de seus habitantes pagãos, que Liszt considerava como refugiados wotanistas, fugindo da perseguição cristã na Alemanha medieval inicial. De fato, é aqui, no começo do século XX, que um já envelhecido Liszt começa não apenas a trazer essa ideia de uma nova seita gnóstica neopagã germânica, como também ele começa a tratar os germânicos e os arianos como uma raça, com sim um termo significando um dado biológico, muito provavelmente por causa da crescente influência do darwinismo na Alemanha, certo? Então Liszt faz essa mudança, né, que ele antes tratava o ariano como apenas um grupo de pessoas, uma tribo específica, agora ele começa a tratar como uma raça com características biológicas distintamente germânicas que se associavam nesse culto botanista, né, e que agora também tinha até seu pequeno círculo de iniciatos, a sua elite intelectual de neopagãos arianos. E ele começa, então, aqui a difundir uma imagem que é muito famosa, e essa é a utilização da suástica. Liszt deixou de chamar os antigos nativos de alemães ou um povo, mas ario-germânicos, e uma raça, como se quisesse enfatizar a identidade deles com a quinta raça raiz no esquema etnológico de Blavatsky.
O sacerdócio wotanista, que Liszt havia discutido pela primeira vez no início da década de 1890, foi transformado em uma elite gnóstica exaltada de iniciados, a Armenschaft, que correspondia aos hierofantes em A Doutrina Secreta, de 1908. Reproduziu partes substanciais da cosmogonia teosófica em sua suposta descrição da antiga crença ário-germânica. Os títulos dos capítulos foram complementados com os enigmáticos símbolos teosóficos que, como vocês podem ver, nos lembram muito a suástica nazista. A essa altura, uma síntese entre teosofia e mitologia germânica formava a base da Weltanschauung de Liszt. Seus primeiros 3 relatórios de pesquisas até faziam uso ocasional da palavra teosofia em sua exposição sobre a suposta crença teutônica antiga. Como vocês podem ver, já nos idos de 1902, 1903 e 1904, Guido von List já tinha começado a se apropriar da suástica, que é um símbolo originalmente védico, da origem oriental budista, que já foi utilizado várias e várias vezes por vários grupos religiosos, políticos e sociais em toda a história, mas agora Guido von List também se apropriava desse símbolo para trazer um significado específico à sua nova religião neopagã de Wotan. E o que Liszt queria dizer ao se utilizar a suástica? Qual foi o novo significado que ele atribuiu ao símbolo? Vamos ver. Uma série de triskelions e suásticas anti-horárias, assim como triângulos invertidos, simbolizavam estágios da evolução cósmica na descida do ciclo, ou seja, a evolução da unidade para a multiplicidade, enquanto suas contrapartes horárias e eretas denotavam o caminho de retorno à divindade. Liszt afirmava que esses símbolos eram absolutamente sagrados, pois abraçavam as 2 forças antitéticas de toda a criação. Como símbolos representativos do zênite da multiplicidade no limite mais externo do ciclo, eles denotavam o Deus-Homem ário-germânico, a forma mais elevada de vida a evoluir no universo. Veja que interessante, já em 1902, 3 e 4, Guido von List estava se utilizando de várias imagens da suástica para simbolizar a ideia de uma supremacia do homem ário-germânico como o epítome, o zênite da evolução no universo. E é curioso que ele tenha se utilizado desse termo evolução quando ele começou igualmente a se referir aos arianos como uma raça, o que dá a entender uma clara influência da teoria da evolução de Darwin, pelo menos, mas não fica claro exatamente se é esse o sentido que o Guido von List dá a esses termos. Mas, de qualquer forma, compreende-se que é a ideia de que o ariano é o zênite de qualquer tipo de alcance cultural, intelectual, moral, de vida na Terra, ou seja, o espécime máximo da criação. O que eu quero que vocês entendam aqui com isso tudo é que essas ideias pagãs de um arianismo racial que usa suástica para identificar a sua supremacia de uma maneira meio cósmica, meio esotérica, com runas, um culto gnóstico a Wotan, foi muito popularizado por esse sujeito durante a primeira década do século XX até mais ou menos a Primeira Guerra Mundial. Foi algo muito difundido por toda a Áustria e toda a Alemanha, em vários grupos Völkisch, muitos deles que se perderam porque foram desimportantes, tentaram emular e seguiam as ideias do Guido von List. Mas especificamente, um desses grupos, que surgiu muito mais tardiamente, no final da Primeira Guerra Mundial, praticamente um ano antes da morte do próprio Guido von List, foi fundado por um sujeito chamado Adam Glauer, mas que famosamente adotou o nome de Barão de Sebottendorf. E o nome desse grupo, fundado por Sebottendorf em 1918, se chamou de Sociedade Thule. E Sebottendorf ele foi muito influenciado, como muitos outros, por essas ideias de Guido von List, tanto que no seu discurso de abertura da própria Sociedade Thule, ele fez várias e várias referências, até mesmo nominalmente, à pessoa de Guido von List, como sendo uma referência intelectual e moral muito importante para a recém-fundada sociedade. Olhem só. Referências de Sebottendorf à runa AR e à ressurreição mística da águia, que deveria se tornar o símbolo militante dos arianos, são evidências de uma influência inconfundível de Liszt.
Em 1918, List afirmou que a runa AR denotava o Sol, o fogo primordial, os arianos e a águia, ao mesmo tempo que fazia alusão à morte e à ressurreição da águia como um símbolo especificamente germânico de renascimento. Ele também descreveu a trindade de Wotan, Vili e Vi, em sua cosmogonia germânico-teosófica de 1910. O nome Thule também pode ser atribuído à inspiração ariosófica. O termo deriva do nome dado à terra mais ao norte da descoberta por Pitas por volta de 300 a.C. Sibotendorf identificou sua última Thule como a Islândia, sendo considerado o suposto posto avançado de refugiados germânicos nas obras de List. Esse país ocupava uma posição proeminente na doutrina armanista. Exortando os membros de Thule a lutar até que a suástica se eleve vitoriosamente das trevas glaciais, Sibotendorf encerrou seu discurso com um poema racista teosófico escrito por Philip Stauff. E é nesse contexto, então, que logo no finalzinho da guerra, quando Sibotendorf havia estabelecido sua sociedade Thule e List estava prestes a morrer, que Adolf Hitler se muda da Áustria para Munique, aonde, segundo ele mesmo diz no Mein Kampf, ele apreendeu e desenvolveu toda a sua filosofia pessoal. E, portanto, é inegável que ele realmente entrou em contato com as ideias de Guido von List, porque ele também se encontrou com um pequeno recém-formado partido chamado Partido dos Trabalhadores Alemães. E aqui uma coisa que não é muito conhecida: como surgiu esse Partido dos Trabalhadores Alemães? Não foi um pequeno partido de trabalhadores, né, que surgiu espontaneamente. Não, ele foi, na verdade, uma criação do próprio Sibotendorf e da sociedade Thule. Olhem só. No outono de 1918, Sibotendorf tentou ampliar o apelo da ideologia nacionalista da Thule para as classes trabalhadoras, confiando a Karl Harer, um repórter esportivo de um jornal vespertino de Munique, a formação de um círculo de trabalhadores. Embora Sibotendorf tenha chamado esse círculo de Deutscher Arbeiterverein, ele é claramente idêntico ao Politischer Arbeiterzirkel, fundado em outubro de 1918. Seus membros incluíam Harer como presidente, Anton Drexler, um membro mais ativo, e Michael Lotter como secretário. Este pequeno grupo, com apenas 3 a 7 membros participando regularmente, se reunia semanalmente durante o inverno. Harer palestrava sobre temas como as causas da derrota militar, o inimigo judeu e o sentimento antinatural. Em dezembro, Drexler instou o ciclo da discussão a fundar um partido político, o Deutsche Arbeiterpartei. O DAP foi formalmente fundado na taverna Fürstenfelderhof em 5 de janeiro de 1919, com seus apoiadores vindo principalmente dos colegas de Drexler na fábrica de locomotivas. A constituição de Drexler para o partido foi aceita por 24 homens e ele foi eleito presidente. Hitler, um cabo que tinha ganhado certas condecorações pela sua bravura na guerra, chegou a Munique e começou então a trabalhar de espião para o exército, e ele foi então indicado a espiar um certo pequeno grupo recém-formado chamado de Partido dos Trabalhadores Alemães. Ele foi mandado para lá com claras regras de atender, né, esses discursos, ver do que se trata e reportar de volta para os seus superiores, né? E foi então nessa capacidade como espião que Hitler teve seu primeiro contato com o recém-formado Partido dos Trabalhadores Alemães, que foi uma offshoot criação de Sibotendorf e seus colegas, né? Quando Hitler escreveu essas linhas, ele ainda era um agente da inteligência em uma seção educacional do exército alemão. Nessa capacidade, em 12 de setembro, ele recebeu a tarefa de visitar a convenção de um grupo que se autodenominava Partido dos Trabalhadores Alemães, DAP, e posteriormente Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O DAP era um pequeno e insignificante grupo dissidente. Enquanto os delegados exigiam a secessão da Baviera do Estado alemão, Hitler tomou a palavra e atacou violentamente o orador anterior. O presidente do partido, Drexler, ficou entusiasmado com as habilidades retóricas de Hitler. Poucas semanas depois, Hitler se juntou ao partido e logo se tornou o seu mais importante porta-voz de propaganda. Então vemos de fato que o Partido dos Trabalhadores Alemães, que depois muda o seu nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães por iniciativa de Hitler, tem então sua origem numa criação offshoot de Drexler, Harer e Sibotendorf, que por sua vez eram da sociedade Thule, que por sua vez era inspirada nas ideias do pagão, racista, ocultista, teosófico Guido von List, né? Embora Hitler nunca tenha de fato sido membro e participado de reuniões da sociedade Thule, alguns futuros membros importantes do partido nazista de fato atenderam reuniões da sociedade Thule, né?
Vamos ver quais foram esses membros. A Sociedade Thule se conectou de maneira interessante com o início do Partido Nazista, dando veracidade à noção de que o ocultismo exerceu influência inicialmente sobre Hitler e o partido. Anton Drexler e Karl Herrer, os cofundadores do Partido dos Trabalhadores Alemães, receberam um impulso significativo de Simbotendorf para estabelecer seu partido. Muitas outras figuras importantes no movimento nazista inicial eram membros da Sociedade Thule ou frequentavam suas reuniões. Rudolf Hess foi o membro mais proeminente da Sociedade Thule a ascender nas fileiras do Partido Nazista e ele permaneceu comprometido com práticas ocultas ao longo de sua carreira no partido. Alguns relatos secundários também listam outros luminares do início do Partido Nazista como membros, como Eckhard Rosenberg e Gottfried Feder. Esses três, de fato, participaram ou falaram na Sociedade Thule, mas, ao contrário de alguns relatos, eles eram convidados e não membros. É aqui então que ocorre um frequente erro de interpretação histórica muito comum, que é pegar um aspecto histórico que teve uma certa relevância em algum momento da história do partido e elevá-lo à condição, de uma característica essencial da ideologia e do movimento como um todo. Por isso que às vezes falam que há muita confusão de que o nacionalsocialismo foi só social-darwinista, ou foi só ocultismo, ou foi só paganismo, ou foi só socialismo, ou foi só capitalismo, não sei o quê. Não, isso é tudo besteira. E vamos ver especificamente nesse vídeo o que aconteceu de fato quando Hitler e o partido chegou ao poder em relação, então, ao ocultismo, à teosofia e tudo isso que teve uma pequena influência na formação do Partido Nazista. Embora ocultistas enfrentassem cada vez mais processos por crimes como fraude, agressão e lesões corporais durante a República de Weimar, os parapsicólogos tendiam a sair ilesos das tentativas governamentais, médicas e religiosas de criminalizar ou proibir o ocultismo. E seu conhecimento e expertise encontravam aplicações práticas em áreas como criminologia, psicologia e geologia. Aos olhos dos funcionários de Weimar, os perigos apresentados pelo ocultismo eram de natureza médica, moral e financeira, áreas em que a parapsicologia parecia inofensiva. No entanto, a tomada de poder pelos nazistas em 1933 alterou essa situação, pois o partido viu os perigos do ocultismo em termos médicos, morais, financeiros e ideológicos, especificamente porque a mensagem ocultista de fraternidade universal entrava em conflito direto com o nacionalismo völkisch pregado pelo nacionalsocialismo. Nesse contexto, a parapsicologia, que cada vez mais se via não apenas como uma importante ciência nova, mas como um prenúncio de paz, também passou a sofrer interferência do Estado. Na década de 30, houve introdução da legislação cada vez mais restritiva contra ocultistas e, à medida que a década avançava, o governo nacional-socialista assumiu uma postura cada vez mais hostil em relação ao ocultismo em todas as suas formas. Várias palestras promovidas pela Organização dos Médicos Nacionais Socialistas, por exemplo, classificavam o ocultismo como uma ameaça pública e enfatizavam a necessidade de proteger a população cuja suscetibilidade a tais fenômenos era aumentada pela crise econômica dessas forças moral e politicamente perigosas. Vemos que o governo nacional socialista, assim que chega ao poder, já começa descendo o cacete no que eles achavam que era o ocultismo, a parapsicologia, e depois começa a se encaminhar para uma repressão geral de todo tipo de ocultismo, não apenas a parapsicologia, mas também os próprios grupos teosóficos de inspiração de Guido von List. Embora o próprio Partido Nacional Socialista tenha tido influência dessas ideias no começo da sua carreira, mas pelo jeito, assim que chegaram ao poder, já havia se modificado consideravelmente, perdendo quase qualquer resquício dessas raízes teosóficas iniciais. Com o encorajamento de outros anti-ocultistas em seu regime, especialmente Goebbels e Bormann, Hitler iniciou uma campanha contra os ocultistas após a escapada de Rudolf Hess. Em 14 de maio de 1941, Bormann escreveu para o oficial da SS Reinhard Heydrich informando sobre a decisão de Hitler, o Führer deseja que as medidas mais rigorosas sejam direcionadas contra ocultistas, astrólogos, charlatões, médicos e similares que desviam o povo para a estupidez e a superstição. Heydrich então orquestrou a repressão policial contra os ocultistas em 9 de junho de 1941, prendendo ou interrogando muitos espiritualistas, teosofistas, antroposofistas, praticantes da ciência cristã e astrólogos.
a polícia alemã fechou editoras e confiscou publicações que propagavam o ocultismo. Um dos aspectos mais bizarros dessa campanha anti-ocultismo é que ela foi dirigida pelas forças policiais de Himmler, apesar do próprio fascínio de Himmler pelo ocultismo. De fato, Himmler libertou o astrólogo Wilhelm Wulff da prisão sob a condição de que ele usasse sua arte oculta para Himmler. Assim, ele se tornou o astrólogo pessoal de Himmler ao mesmo tempo que os outros astrólogos estavam sendo perseguidos. Na verdade, um fato muito interessante é que nessa repressão iniciada em 1941 pelo Partido Nazista, mas que já havia crescendo e se iniciado logo com a chegada no poder, com o começo da proibição da parapsicologia, o regime foi ficando cada vez mais autoritário contra ideias ocultistas, teosóficas e pagãs. Pode-se ver quando, na verdade, quem sofreu com essa própria campanha foi ninguém menos que o próprio Sibotendorf. Sim, o fundador da Sociedade Thule, que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores Alemães, que depois se torna o próprio Partido Nazista, foi ele mesmo perseguido pela polícia secreta de Himmler, a mando de Hitler, para calar Sibotendorf. Porque provavelmente Hitler não queria que o Partido Nazista fosse associado com suas raízes ocultistas. Essa ação policial em 1941 foi a culminação de vários anos de hostilidade crescente e perseguição dirigida a indivíduos e organizações ocultistas durante o Terceiro Reich. Apesar, ou talvez por causa, de suas alegações de que foi uma inspiração para Hitler e o início do movimento nazista, Sibotendorf foi preso e proibido de falar pouco depois de Hitler chegar ao poder. O Serviço de Segurança da SS, a ala da inteligência da SS, vigiava organizações ocultistas desde os primeiros dias do regime, rotulando-as como inimigas do Estado. Em 1937, o regime nazista proibiu organizações teosóficas. Peraí, João, então tu quer dizer que o Partido Nazista teve uma influência teosófica ocultista na sua criação e em alguns membros do partido, e depois, quando ele chega ao poder, ele vai e persegue e suprime esses próprios grupos de indivíduos teosóficos e até mesmo Sibotendorf, que ajudou o Partido Nazista a se estabelecer? Sim, é isso mesmo. Porque o ocultismo não foi um elemento relevante na constituição ideológica do Partido Nazista conforme ele foi se desenvolvendo nos anos 20 e nos anos 30. Essa influência inicial ocultista ficou restrita a certos indivíduos e a certas pequenas organizações dentro do regime, notadamente por figuras de Rudolf Hess e Heinrich Himmler e Alfred Rosenberg. Mas nem de longe que pode-se dizer que Hitler e o nacionalsocialismo foi uma ideologia e um indivíduo ocultista ou que, tiveram ideias ocultistas. A noção de que a Sociedade Thule impregnou Hitler com o ocultismo também é cercada por sérias objeções. Hitler não era um membro da Sociedade Thule e é duvidoso que ele tenha frequentado suas reuniões. Além disso, embora seu líder fosse um ocultista e, sem dúvida, tenha conferido à organização um sabor ocultista e neopagão em certa medida, nem todos os membros eram ocultistas. O propósito principal da Sociedade Thule não era promover o ocultismo, mas reunir as forças ultranacionalistas e racistas da sociedade de Munique. Julius Lehrmann, que provavelmente influenciou Hitler mais do que Sibotendorf, era um membro importante da Sociedade Thule, mas ele não estava envolvido no cenário ocultista. Ele era um protestante que se inclinava mais ao materialismo do que ao ocultismo. Uma vez estabelecido que é historicamente muito difícil dizer que Hitler foi um ocultista ou teve grandes influências ocultistas e que o Partido Nacional Socialista se desenvolveu numa ideologia ocultista, o que claramente não é verdade. E quanto ao paganismo e ao neopaganismo? Porque lembremos, Guido von List propagou ideias neopagãs sobre o culto germano-ariânico, aquela religião antiga de Volta, no voltanismo, que depois Sibotendorf traz para a Sociedade Thule esse gosto neopagão, certo? O neopaganismo teve uma influência em alguns membros
do Partido Nacional Socialista, como você deve já perceber, foi Himmler e Rosenberg principalmente, né? Vamos ver. Um movimento diferente, o neopaganismo, também exerceu influência sobre alguns dos principais nazistas, especialmente Himmler e Rosenberg. O neopaganismo, a tentativa de ressuscitar os antigos deuses e deusas germânicos, por vezes se sobrepunha ao ocultismo, embora alguns neopagãos fossem fortes opositores disso. Ambas as correntes de pensamento eram anticristãs em sua orientação. O ocultista Sibotendorf, por exemplo, tentou ressuscitar a adoração a Wotan e outros antigos deuses germânicos. Himmler e Rosenberg viam o neopaganismo como uma forma de trazer os alemães de volta à sua religião original pré-cristã. O neopaganismo se opunha às tendências universalizadoras do cristianismo e enfatizava a singularidade da raça ariana, inclusive em sua religião. Sabemos então que Himmler e Rosenberg eram neopagãos em alguma medida, e boa parte da SS também o era por influência que eles eram subordinados ao Heinrich Himmler, né? Mas como Hitler e o resto do Partido Nacional Socialista pensava e lidava com essa questão do neopaganismo e do culto do Wotan, né? Essa entidade pagã germânica, né? Há um acontecimento muito importante nesse sentido, ocorrido em 1938, no qual o próprio Adolf Hitler faz um discurso que, embora não mencionando diretamente nem Himmler e nem Rosenberg, os ataca diretamente por serem neopagãos. Sim, Hitler faz um discurso para todo o partido, um discurso público atacando o neopaganismo e todos aqueles que o defendem no partido. No comício do partido em Nuremberg, em setembro de 1938, Hitler enfrentou de frente o neopaganismo em seu próprio partido. Alguns alemães estavam ficando incomodados com as tentativas de Rosenberg e Himmler de ressuscitar os antigos deuses germânicos, ritos e santuários. Hitler tranquilizou seus seguidores, afirmando que isso não representava a posição oficial do partido, nem correspondia à sua própria perspectiva. Hitler retratou seu movimento como um movimento moderno que abraçava a razão em vez do misticismo. Ele disse: "O nacional-socialismo é uma abordagem calma e altamente racional à realidade, baseada no maior conhecimento científico e sua expressão espiritual." Fecha aspas. Devido aos fundamentos científicos da ideologia nazista, ele diz de novo, não desejamos instilar no povo um misticismo que transcenda os propósitos e os objetivos dos nossos ensinamentos. Fecha aspas. Ele, então, insistiu que seu partido era uma organização puramente política focada no povo alemão como raça. Não era um culto religioso para adoração ou cerimônias místicas. Ele afirmou, por fim, portanto, o movimento nacional socialista não tolerará a subversão por místicos ocultistas em busca de uma vida após a morte. Esse discurso ficou muito famoso e vários comentadores, tanto do próprio partido quanto historiadores posteriores, relatam como Hitler realmente era ele mesmo, por convicção, contra o paganismo e o neopaganismo, na verdade. Eu vou citar aqui dois indivíduos que vão dar suas opiniões sobre essa postura anti-pagã de Hitler. O primeiro deles é o historiador Rainer Zittermann, que relata o seguinte, criticando um outro historiador, que tem o péssimo hábito de associar todos os hierarcas nazistas como um mesmo pensamento, único, coeso a nacional-socialismo, sem nenhuma diferença, né? Essa é a crítica, então, do Rainer Zittermann, que é pertinente para os propósitos desse vídeo. Essas declarações são dirigidas contra Himmler e Rosenberg, embora Hitler não mencione seus nomes. Portanto, é ainda mais questionável quando Turner escreve em seu artigo Fascismo e Antimodernismo sobre uma corrente principal da utopia nazista representada por Hitler, Himmler, Rosenberg e Dahré, e que supostamente teria descoberto seus princípios orientadores na Alta Idade Média, mas também em tempos pré-cristãos e até pré-históricos, e que pretendia resolver os problemas da Alemanha altamente industrializada no século XX por meio de uma ressurreição da adulação cultural de sangue e solo. Isso pode ser aplicável a Himmler e Rosenberg, mas Hitler deixou claro que se separava de tais tentativas. O segundo indivíduo aqui que eu vou trazer comentando sobre esse antipaganismo de Hitler foi ninguém menos que Albert Speer, que foi o arquiteto e amigo pessoal de Hitler e depois na guerra foi o ministro dos armamentos, né? E no seu livro pós-Segunda Guerra, no qual ele sobrevive e ele não é condenado à morte, né? Ele escreve uma conversa que ele teve com Hitler, no qual Hitler critica pesadamente Himmler por ser um neopagão e acha tudo isso uma grande besteira. Eis o que, primeiramente, Albert Speer relata que Hitler disse sobre Himmler. Assim, Hitler tinha pouca simpatia por Himmler e sua mitologização da SS. Ele disse,
Que absurdo! Aqui chegamos finalmente em uma era que deixou todo o misticismo para trás e agora ele quer começar tudo de novo. Poderíamos muito bem ter ficado com a igreja, pelo menos tinha tradição. Pensar que algum dia posso ser transformado em um santo da SS. Consegue imaginar? Eu me reviraria no túmulo. Há um segundo relato de Speer, também uma conversa que ele teve com Hitler sobre Himmler, no qual Hitler critica Himmler porque o Himmler estava fazendo escavações arqueológicas na Alemanha para provar a existência de uma civilização ariana já antiga e muito superior e avançada para a sua época, né? E Hitler fica muito puto com o Himmler por causa disso. Mas por quê? Bem, porque não existia tal civilização. Hitler o sabia e criticava Himmler por ser um pagão tolo achando que ela existia, olhem só. Himmler fez com que cientistas realizassem escavações de locais pré-históricos. Hitler comentou: "Por que chamamos a atenção no mundo inteiro para o fato de que não temos um passado? Não basta que os romanos estivessem construindo grandes edifícios enquanto nossos antepassados ainda viviam em cabanas de barro. Agora Himmler está começando a desenterrar essas aldeias de cabanas de barro e se entusiasmando com cada fragmento de cerâmica e machado de pedra que encontra. Tudo o que provamos com isso é que ainda estávamos lançando machados de pedra e nos agachando em volta de fogueiras abertas quando a Grécia e Roma já haviam alcançado o mais alto estágio de cultura. Realmente deveríamos fazer o possível para ficar quietos sobre esse passado. Em vez disso, Himmler faz uma grande confusão com tudo isso. Os romanos da época devem estar rindo dessas revelações." Por que essa citação de Speer é importante? Bem, porque Hitler, na sua convicção, que eu acredito que era realmente sincera, que ele era muito mais aberto e honesto com as pessoas no privado, ele era, na verdade, muito indiferente e até mesmo hostil à cultura antiga germânica e ao próprio germanismo antigo, no qual ele via como atrasado, se comparados com a grandeza de Grécia e Roma, e ele se sentia envergonhado de que membros do seu partido dessem tanta atenção a esse suposto grande passado germânico que para ele nunca existiu. Contrariamente às suposições óbvias e aos julgamentos generalizados, Hitler tinha pouca simpatia pelo mundo do germanismo. Ao contrário de Himmler, Rosenberg ou Dahré, suas preferências à pré-história germânica eram escassas. Quando ele as mencionava em uma perspectiva afirmativa, isso não era de alguma forma sob o ponto de vista de uma glorificação retrospectiva de um modelo histórico específico. Qualquer idealização dos germanos, como era difundida principalmente no âmbito da SS de Himmler, mas também dentro da ideologia de sangue solo defendida por Dahré, era considerada por ele como uma extravagância repugnante e contraproducente para os objetivos finais do nacional-socialismo, caracterizada por seitas alheias à vida e ao tempo. Ele disse: "Nós somos nacionais-socialistas e não temos nada a ver com a ideia Volkisch. Absolutamente nada a ver. Com as antigas coisas Volkisch antiquadas com barbas e cabelos longos. Todos cortamos o cabelo curto." Na verdade, o golpe de misericórdia, então, de Hitler sobre essas concepções neopagãs do nacional-socialismo foi afirmada por ele mesmo num dos seus famosos monólogos durante a Segunda Guerra, no qual ele condena o culto de Wotan, que foi tão defendido por Liszt, por Sibotendorf, por Himmler, por Rosenberg. Ele fala que, na verdade, seria um anacronismo absurdo trazer esse culto de volta, porque ele já havia sido superado pelo cristianismo, e que, por sua vez, o cristianismo também estava fadado a morrer. Lembrando, como eu falei no meu último vídeo aqui sobre o Hitler e o cristianismo, para Hitler, ser cristão era diferente de ser adepto do cristianismo, né? Mas vamos ver aqui a passagem que diz completamente como Hitler via esse processo histórico do culto de Wotan sendo superado pelo cristianismo, que era uma criação judaica do apóstolo Paulo, que depois vai ser superado pelo seu próprio sincretismo nacional socialista. Parece-me que nada seria mais tolo do que restabelecer o culto a Wotan. Nossa antiga mitologia deixou de ser viável quando o cristianismo se implantou. Nada morre a menos que esteja moribundo. Naquele período, o mundo antigo estava dividido entre sistemas de filosofia e adoração de ídolos. Não é desejável que toda a humanidade seja embrutecida, e a única maneira de se livrar do cristianismo é permitir que ele morra aos poucos. Bom, como último ponto desse vídeo, se Hitler não era um adepto do paganismo ou do neopaganismo, e nem mesmo ele era um ocultista, e portanto ele não permitia que o seu Partido Nacional Socialista e a sua ideologia nacional socialista se tornasse uma ideologia ocultista ou neopagã, como de fato não se tornou, o que dizer da suástica? A suástica não é um símbolo
que foi adaptado por grupos teosofistas neopagãos como o do Guido von List e trazido para o seu partido por causa dessa inspiração neopagã, como muitos afirmam por aí? Bem, vamos olhar com cuidado essa questão. Vamos ver como surgiu a ideia de trazer a suástica para dentro do recém-formado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, com Hitler já como líder. Vamos ver. Embora o Partido dos Trabalhadores e a Sociedade Thule diferissem em suas visões de ideologia e ação, havia uma linha direta de sucessão simbólica entre os dois grupos na forma da suástica. Friedrich Kron, um membro da Thule e da Germanorden desde 1913, havia adquirido a reputação de especialista em questões culturais alemãs devido à sua coleção de cerca de 2.500 livros sobre temas völkisch para uso dos membros do partido. Em maio de 1919, Kron escreveu um memorando com o título "A suástica é adequada como um símbolo do Partido Nacional Socialista?", no qual ele propôs a suástica com a rotação para a esquerda, ou seja, no sentido horário, como a dos teosofistas e o do Germanorden, como símbolo do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Evidentemente, ele preferiu o sinal nessa direção por causa de sua interpretação budista como um talismã da sorte e saúde, enquanto seu equivalente com rotação para a direita, ou seja, no sentido anti-horário, significava decadência e morte. No entanto, com a maioria das suásticas listianas e o emblema da Sociedade Thule eram com rotação para a direita, fica claro que não havia um uso padronizado em relação à direção da suástica na tradição völkisch. Hitler, na verdade, preferia a suástica com rotação para a direita e braços retos e conseguiu convencer Kron nas discussões do comitê do partido a revisar seu desenho. Kron foi responsável pelo esquema de cores de uma suástica preta em um círculo branco em um fundo vermelho. Na reunião de fundação do grupo local de Steinberg do Partido Nacional Socialista em 20 de maio de 1920, essa suástica, originalmente proposta por Kron e modificada por Hitler, fez sua primeira aparição pública com a bandeira do novo movimento. Portanto, é possível traçar a origem do símbolo nazista através dos emblemas do Germanorden e, em última instância, de Guido von List. Bem, se Hitler não era um ocultista e nem um neopagão teosofista, por que ele utilizou um símbolo que era associado ao movimento völkisch, que tinha como inspiração a figura de Guido von List? Bem, porque era uma figura esteticamente chamativa, que realmente é, na verdade, né? Mas Hitler deixa um relato no Mein Kampf, embora esteja mentindo que foi apenas ele que criou o símbolo, quando na verdade teve a ajuda do Friedrich Kron, mas ele omite essa informação no Mein Kampf. Ele fala o significado das cores e da suástica para ele na bandeira, certo? Vamos ver o que Hitler tem a dizer sobre a interpretação e ver que, na verdade, ela é totalmente condizente com uma visão nada ocultista e nem pagã. Enquanto isso, após inúmeras tentativas, eu finalmente havia desenhado a forma final. Era uma bandeira com o fundo vermelho e um disco branco com uma suástica preta no centro. Após muitos experimentos, também estabeleci um equilíbrio entre o tamanho da bandeira e o tamanho do disco branco, bem como o formato e a espessura das linhas da suástica. Nosso respeito pelo passado é demonstrado por cada cor e apaixonadamente amado por todos nós, porque evoca tanto o orgulho do povo alemão. Também era a melhor imagem para mostrar o desejo das pessoas que impulsionavam o movimento. Como nacional-socialistas, vemos nosso programa político em nossa bandeira. No vermelho, vemos os ideais socialistas do movimento. No branco, os nacionalistas. Na suástica, a missão da luta pela vitória do homem ariano. Ao mesmo tempo, vemos a vitória pelo trabalho criativo de uma cultura que era antissemita e será eternamente antissemita. Como eu deixei muito claro no meu vídeo sobre o socialismo do Adolf Hitler, olha o que ele fala no final aqui. A suástica representa a vitória do trabalho criativo do ariano em oposição ao judeu, ou seja, uma postura antissemita. Porque Hitler via a raça ariana como geneticamente desenvolvida para o altruísmo, ou seja, uma característica comunitária socialista que tem o trabalho e produz a cultura. Ao passo que o judeu é geneticamente, segundo Hitler, desenvolvido para surrupiar, roubar a cultura e a riqueza criada pela raça ariana. Portanto, quando ele diz no final que a suástica representa o triunfo do trabalho criativo e que, portanto, é antissemita, ele está se referindo a esse ideal social darwinista. Vemos então que Hitler atribui à sua suástica e à bandeira nacional socialista como um todo o sentido do nacional-socialismo como uma ideia de um socialismo ariano, social darwinista, como eu expliquei nesse vídeo aqui. Portanto, ele afasta na sua própria interpretação
qualquer resquício de ocultismo e paganismo que era originalmente associada à suástica por grupos Volkisch, como até o próprio Guido von List. E qual conclusão podemos chegar sobre tudo isso? Na verdade, eu vou citar aqui um trecho do Richard Weikart, no qual eu concordo, né? Eu acho que é o mais certo historicamente sobre essa suposta grande influência de ocultismo e paganismo em Hitler e no nacional-socialismo no geral. Eu vou citar então aqui essa conclusão dele, aí eu volto para dar o meu último pitaco para encerrar o vídeo. O problema em concluir que o nazismo foi influenciado pela ariosofia é que isso ignora o contexto histórico mais amplo. Historiadores bem versados na ideologia racista que floresceu na década de 1890 e depois em terras de língua alemã reconhecem que muitas ideias racistas propagadas pela ariosofia eram difundidas também fora do meio ocultista, como o racismo ariano, o darwinismo social, a eugenia e os perigos da mistura racial. Assim, Hitler e outros nazistas podem tê-lo absorvido de uma grande variedade de fontes, a maioria delas sem conexão com o ocultismo. Na verdade, muitos elementos de suas ideologias raciais não eram originais de Lanz, Liszt, Bottendorf ou outros ariosofistas, mas foram retiradas de fontes não ocultistas. Vamos lá então, a minha conclusão pessoal é que falar que Hitler e o nacionalsocialismo foram ocultistas ou neopagãos ou pagãos é algo completamente errado, completamente historicamente errado de se fazer. Não é porque alguns indivíduos que se tornaram proeminentes nazistas, como Rudolf Hess, Heinrich Himmler, e Alfred Rosenberg, tiveram influência ocultista e pagão, que pode dizer que todo o nazismo ou Adolf Hitler em si foi ocultista e neopagão. Na verdade, pela história do regime, que perseguiu pesadamente ocultistas e até mesmo grupos Volkisch teosofistas, as influências ocultistas e pagãs foram muito marginais dentro de alguns grupos dentro da SS e não inteiramente em todo o regime, que na verdade até mesmo o Hitler, Goebbels, Göring e Bormann e outros hierarcas desprezavam esse neopaganismo e esse ocultismo da SS, certo? Então, por favor, parem de falar que o nazismo é uma ideologia ocultista ou pagã, na verdade, né? É muito mais preciso falar que a SS como instituição foi uma instituição que tentou se tornar pagão ou ocultista em alguma medida. Mas falar que o nazismo e Adolf Hitler eram ocultistas ou pagãos é algo completamente errado. Por favor, vamos ter mais acuidade histórica na relação dos elementos, que se fundiram para tornar o nacionalsocialismo o que ele foi. Então, foi uma ideologia pagã ou ocultista. Esses elementos foram marginais dentro do regime. Tanto que o próprio regime os perseguiu em grande medida, ok? Então é isso, pessoal. Lembrando dos links aqui que eu falei no começo do vídeo para se inscrever no grupo de WhatsApp do meu curso e do meu Apoia-se, caso você queira ajudar o meu trabalho, ok? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.